Boa noite, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando início a mais um culto de celebração ao nosso Deus. Nós continuamos ainda mantendo o nosso distanciamento. Graças a Deus não estamos isolados, embora não possamos estar fisicamente juntos. Mas graças a Deus que nos permite estar em contato, em comunhão uns com os outros, pela internet, pelos nossos grupos de célula, pelas diversas plataformas que temos utilizado para nos encontrar. Estamos dando agora início a mais uma transmissão de um culto. Nós nos reunimos para louvar a Deus, para falar com o Senhor e para ouvir a voz dele falando conosco. E temos aí vários irmãos e irmãs já chegando, irmã Conceição que nos dá boa noite, Eliana acaba de entrar também. Que Deus nos abençoe abundantemente, que Deus te abençoe aí na sua casa ou em outro lugar que você esteja. Eu quero pedir nesse momento, nós já vamos orar para dar início de fato ao nosso culto, mas enquanto as pessoas vão chegando, nossos irmãos e irmãs vão se conectando aí, vários deles já online, interagindo, eu quero te encorajar e te convidar a compartilhar o link dessa transmissão com quem você puder, nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que nós tenhamos muitas pessoas conectadas, várias pessoas acessando a essa transmissão, porque nós pretendemos pregar a palavra do Senhor, e quando Deus fala, vidas são sempre transformadas, cadeias são sempre libertas. Então eu quero te convidar a compartilhar o máximo que você puder desse link para que pessoas sejam alcançadas nessa noite. Eu gostaria ainda, enquanto as pessoas vão chegando, vão se conectando aqui, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça, para nós podermos orar ao Senhor e pedir a bênção dele para as nossas vidas, pedir que ele continue nos sustentando nesses dias de quarentena, pedir que ele continue abençoando a nossa casa, nos abençoando no nosso trabalho, nos abençoando quando nós precisarmos sair de casa, que a boa mão do Senhor esteja sempre e constantemente estendida sobre nós. E nós vamos orar agora. Querido Deus, nós queremos te agradecer nesse momento, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos sustentado, e a prova máxima disso é que nós estamos aqui nessa noite reunidos por meio da internet para juntos louvarmos e falarmos com o Senhor e também ouvirmos a Tua voz, Pai. Se o Senhor não estivesse nos sustentando, se o Senhor não cuidasse de nós, nós sem dúvida alguma não estaríamos aqui nesse momento, Pai. Nós queremos te pedir nessa hora que o Senhor nos abençoe no culto dessa noite, que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que o Senhor nos permita ouvir a Tua doce e suave voz, que o Senhor nos deixe extasiados com a Tua presença magnífica e grandiosa, Pai. Fala conosco, nos permita te ouvir e transforma as nossas vidas, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vários irmãos já conectados aqui, conforme eu vejo, temos 50 pessoas já, e eu quero te encorajar a continuar compartilhando o link dessa transmissão e também a clicar aí no sininho, no polegar para cima, porque isso impulsiona a nossa transmissão, de modo que mais pessoas, cada vez mais pessoas, serão alcançadas nesse momento. Nós vamos passar já um período de louvor, mas antes de nós louvarmos a Deus, eu gostaria de ler um salmo, que é o Salmo de número 8, um salmo pequeno, possui apenas 9 versículos, mas é um salmo que deve expressar constantemente o nosso sentimento, o sentimento de todo cristão, de todo filho, de toda filha do Senhor. O Salmo de número 8 diz o seguinte: Ó Senhor nosso Deus, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus.
Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor nosso Deus, como teu nome é magnífico em toda a terra. Esse deve ser sempre o nosso sentimento, o sentimento de sermos impactados quando pensamos na grandeza do nosso Deus, quando pensamos em quão magnífico é o nosso Senhor. Nós devemos ser levados de fato a dizer e a exclamar: ó Senhor nosso Deus, como teu nome é magnífico em toda a terra. Como teu nome é magnífico em toda a terra. Nós estamos aqui para te exaltar, nós estamos aqui para te louvar. Eu quero te convidar nesse momento, querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando nessa noite, a exaltar ao Senhor, a louvar ao nome do nosso Deus, porque de fato o nome dele é magnífico sobre toda a terra. Nós vamos ter um breve período de louvor agora. Eu quero te encorajar a aproveitar esse momento, essas canções que nós vamos entoar, para que você louve e exalte ao nome do nosso Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui louvando a Ele, podendo exaltar a Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu te convido, onde você estiver aí nesse momento, vamos louvar a Ele, render toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor. Graça te damos. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. És perfeito em glória, os céus revelam sua grandeza, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Sobre todo
Tu tem cuidado de nós. Vamos louvar ao Senhor. Perfeito em glória, os céus revelam tua grandeza e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos sobre exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno, tu és santo, Senhor. Adora o Senhor aí, a glória dele enche todo o seu lar neste momento. Tua glória enche os lares, ó Deus. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes da Tua graça. Nos rendemos, ó Deus, neste momento e Te pedimos, ó Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor preparado pra mim.
Glória a Deus, que bom que Ele nos permite louvá-lo, não é? Onde quer que nós estejamos, onde quer que nós nos encontremos, o Senhor recebe o nosso louvor e Ele recebe a nossa adoração quando nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós vamos ter, antes da ministração da palavra, mais um momento de oração. Nós temos tantas necessidades, não é? Nós enfrentamos tantas lutas, tantas dificuldades nesse mundo. Nós temos tantos motivos de gratidão, tantos motivos pelos quais agradecer ao Senhor. E nós vamos ter mais um momento de oração agora. Eu gostaria de orar mais uma vez com você, querido ouvinte, amado irmão, amada irmã. E se você desejar nesse momento compartilhar conosco, com a igreja que está acompanhando essa transmissão pela internet, um pedido de oração, você tem toda a liberdade para fazer isso, para que juntos nós possamos apresentar ao Senhor cada uma das nossas necessidades, cada uma das preocupações que às vezes toma conta do nosso coração. Você tem então a oportunidade de escrever aí nos comentários as suas alegrias, as suas lutas que você tem enfrentado, para que juntos nós possamos orar ao Senhor e pedir que Ele intervenha nas nossas vidas, que Ele nos levante, que Ele nos sustente, para que a nossa confiança esteja sempre, sempre, sempre no Senhor nosso Deus. E há um motivo de oração, motivo que nós sempre apresentamos, e eu quero te encorajar aí na sua casa, dia após dia, nos seus tempos de devocional, nos seus momentos a sós com Deus. Eu quero te encorajar a orar pela nossa igreja, a nossa amada Segunda Igreja Batista, aqui em Barra do Piraí, a orar pelos diversos aspectos da nossa igreja, a orar pela vida dos pastores, dos líderes da igreja, a orar pela vida das várias famílias, a orar pelos ministérios que compõem essa igreja. E nesse momento nós vamos orar em especial pela vida financeira da nossa igreja. Por mais que nós não estejamos nos reunindo fisicamente, toda a igreja, a Segunda Igreja Batista, não esteja se reunindo aqui no nosso local costumeiro, a nossa igreja continua tendo as suas demandas, continua tendo as suas despesas, as suas obrigações e compromissos, e nós precisamos apresentar isso ao Senhor para que Deus mande semana após semana, mês após mês, os recursos necessários para que nós possamos honrar os nossos compromissos. Nós devemos orar por isso, nós devemos orar para que Deus coloque em nós um coração generoso, para que Deus faça brotar em nós um coração cada vez mais fiel, para que nós continuemos honrando os nossos compromissos de dízimo, os compromissos com o pagamento do Espaço Vida que tanto tem nos abençoado. Nós precisamos orar ao Senhor para que dia após dia Ele mande os recursos necessários. E a principal forma que Deus tem de levantar recursos e levantar sustento para a nossa igreja não é por meio de ofertas de pessoas que não são membros da nossa comunidade, não fazem parte da nossa comunidade. Deus até levanta, já fez isso algumas vezes e pode fazer de novo. Mas essa não é a principal forma que Deus tem usado para trazer e levantar recursos para os pagamentos das nossas obrigações. A principal forma que Deus tem usado para levantar recursos é por meio da sua vida, querido irmão e irmã, membros aqui da igreja, quando você honra o seu compromisso de dízimo, o seu compromisso de oferta. Quando você faz isso, é Deus usando a sua vida para abençoar a igreja dele. Nós cremos que o sustento vem do Senhor, nós sabemos disso, mas nós queremos ser parte desse privilégio de saber que Deus está nos usando por meio dos nossos dízimos e ofertas
para cuidar da igreja dele, para sustentar a igreja dele, para que a igreja do Senhor aqui em Barra do Piraí tenha sempre as suas dívidas e as suas demandas saldadas. Quero te convidar então a baixar a sua cabeça. Mais uma vez nós vamos orar ao Senhor. Nós temos alguns pedidos aqui que foram compartilhados pelo YouTube. Sem dúvida alguma nós temos vários outros pedidos que são mais íntimos e por conta disso nem foram expressados, mas nós vamos também orar por esses pedidos. Deus ouve não apenas aquilo que nós falamos, mas Ele ouve as nossas lágrimas também, Ele ouve as nossas inquietações, Ele sabe das nossas preocupações e dos nossos temores. E nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo que Ele nos abençoe a cada um de nós, onde quer que nós estejamos, e nos abençoe também aqui na igreja, nos vários aspectos e nas várias áreas, também e principalmente no sustento e na manutenção da nossa igreja. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque toda vez que nós fechamos os nossos olhos e abrimos a nossa boca para falar com o Senhor, nós o fazemos com a plena convicção de que o Senhor nos ouve e nos responde, Pai. Por isso nós te louvamos, porque o Supremo Governante do Universo ouve as nossas orações e atende aos nossos clamores, Pai. Nesse momento nós nos curvamos diante de Ti, vários dos nossos irmãos e irmãs expressando pedidos, motivos de oração. Nós queremos nos unir a Ele nesse momento e te apresentar cada uma dessas súplicas e dessas necessidades, te pedindo que o Senhor intervenha da maneira que o Senhor achar melhor, no momento em que o Senhor achar melhor, quando e como o Senhor achar melhor, que o Senhor cuide de cada uma dessas necessidades da Tua maneira, mas que o Senhor dê paz aos nossos corações, que o Senhor nos permita descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle, que o Senhor tem tudo sempre na palma das Tuas mãos, Pai. Atende os nossos pedidos, atende as nossas súplicas, responde às nossas orações, mas acima de tudo nos permita experimentar a paz de Cristo, que excede todo entendimento, nos ajuda a depender sempre do Senhor, nos ajuda a confiar sempre no Senhor, Pai. Nós queremos te pedir neste momento mais uma vez pela nossa nação, pela nossa cidade, que tem sido tão afetados por essa pandemia, que o Senhor abençoe a cada um que é um trabalhador, a cada um que depende de sair da sua casa e enfrentar este vírus para o seu sustento, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um que precisa deixar o seu lar, meu Pai, que o Senhor seja a proteção, que o Senhor seja um abrigo, que o Senhor seja refúgio e fortaleza, Pai. Abençoa também aqueles irmãos e irmãs, aqueles que nos ouvem, que começam a sentir os impactos dessa pandemia, já nos seus empregos, sendo impedidos talvez de sair das suas casas para trabalhar, ou que percebem uma diminuição na demanda do seu serviço, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas também, lhes dando da Tua paz e lhes mostrando que o Senhor é o sustentador da nossa vida, Pai. Nós queremos te apresentar nesse momento a nossa amada Segunda Igreja Batista, como nós temos saudade de estarmos todos reunidos aqui na igreja, juntos louvando ao Teu nome, mas nós entendemos que este momento é necessário que nós nos guardemos nas nossas casas,
Mas ainda assim nós te pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, abençoando os pastores, os líderes de célula, os diáconos, cada um dos membros, as famílias, os ministérios, que o Senhor esteja abençoando e cuidando de cada uma das áreas da nossa igreja, a qual nós tanto amamos, Pai. Que o Senhor abençoe os compromissos financeiros que a nossa igreja já tem assumido, que o Senhor mande o sustento para a nossa igreja por meio dos dízimos e das ofertas, por meio da contribuição fiel de cada irmão e de cada irmã membros da nossa igreja, Pai. Nós confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle e é por isso que nós oramos a Ti, agradecidos e certos de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter mais um período de louvor e a seguir passaremos a meditação da palavra. Enquanto esse louvor é entoado, você pode acessar aí do seu celular e continuar enviando seus comentários, seus pedidos de oração, seus motivos de gratidão. Você pode continuar compartilhando o link dessa transmissão e você pode aproveitar também esse momento, caso ainda visíveis na tela, e você vai ter a oportunidade de louvar ao Senhor dessa maneira também, enquanto juntos louvamos ao Senhor com mais esta canção, e a seguir nós passaremos a meditação da palavra de Deus. Deus é Deus. Seja o que for, Ele é Deus. Está no controle de todas as coisas. Sempre, sempre. Vamos adorá-lo com esse louvor bastante conhecido. Se entrega a Ele neste momento. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu
és o nosso Deus, Tu és o nosso abrigo, socorro bem presente na angústia. Amém. Glória a Deus, porque não importa o que aconteça, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus, o nosso Deus é Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia nessa noite no Evangelho de João, o capítulo 1. Evangelho de João, o capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos deste Evangelho. João 1, de 1 a 5. Eu comecei a estudar o Evangelho de João nesta semana. E o Evangelho de João é extremamente profundo e traz uma mensagem desde o seu início, desde os seus primeiros versículos, extremamente poderosa. O Evangelho de João, ele foi escrito de uma perspectiva bastante particular, e por conta disso, a mensagem que nós temos de todo o Evangelho de João é muito preciosa. João, o capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 a 5, e o título que eu dou à minha fala nesta noite é Quem é Jesus? Nós acabamos de cantar uma espécie de definição a respeito de Deus. Nós acabamos de cantar que não importa o que aconteça, não importa se as portas vão se abrir ou fechar, Deus é Deus. Eu gostaria de falar nessa noite a respeito de quem é Jesus. João, o capítulo 1, versículos 1 a 5, dizem o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Leio mais uma vez apenas 5 versículos, o texto diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado porque a Tua palavra preciosa e divina foi lida neste momento. A nossa oração é de que o Senhor fale aos nossos corações e nos permita Te enxergar por meio da Tua palavra, Pai. Fala conosco, que nesse momento somente a Tua voz seja ouvida e qualquer outra voz seja silenciada. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O Evangelho de João foi escrito de uma perspectiva bastante particular. Quem escreveu o Evangelho de João, o apóstolo João, foi uma pessoa que conviveu intimamente com Jesus. O autor do Evangelho de João foi alguém que conheceu Jesus e passou bastante tempo com ele de perto. Não foi alguém que viveu muitos e muitos anos depois que Jesus já havia ascendido ao céu. Não foi alguém que ouviu falar a respeito de Jesus, mas foi alguém que viveu de perto com Jesus. O autor do Evangelho de João tinha um relacionamento tão especial com Jesus
que ele é identificado por 5 vezes neste evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. É claro que Jesus amava todos os seus discípulos, mas João, e apenas João, é identificado como o discípulo a quem Jesus amava. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 21, você não precisa abrir sua Bíblia agora, mas se depois você olhar no capítulo 21, o versículo 20, já no final do evangelho você vai ler o seguinte: e Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia reclinado a cabeça no peito de Jesus durante o jantar, durante a última ceia. Quem escreveu esse livro foi o discípulo a quem Jesus amava, que na última ceia, no último jantar de Jesus, se sentou perto dele e reclinou sua cabeça no peito ou no ombro de Jesus. Versículo 24 diz: e é esse o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Esse discípulo a quem Jesus amava, que se sentou perto dele, que inclinou a cabeça e recostou a cabeça no ombro de Jesus, é quem dá testemunho dessas coisas. É esse discípulo amado que escreveu essas coisas. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O Evangelho de João foi escrito por alguém que teve um relacionamento e uma amizade muito profunda com Jesus. Essa amizade, esse relacionamento foi tão profundo que após a morte de Jesus, Maria, mãe do nosso Salvador, começou a se relacionar com João como se fosse o próprio filho dela. E daquele momento em diante, João começou a viver com a mãe de Jesus como se fosse sua própria mãe até o fim dos seus dias, ou até o fim dos dias da vida de Maria. Maria recebeu a João como se fosse seu próprio filho. E é esse o testemunho que nós temos então, o testemunho de alguém que conviveu de perto com Jesus. E João escreveu o seu evangelho por alguns motivos. O primeiro deles, João escreveu o seu evangelho em primeiro lugar para que nós, seguidores de Jesus, não cometêssemos os erros que algumas das pessoas que queriam seguir a Jesus naqueles dias cometeram. Várias das pessoas que quiseram e tentaram caminhar com Jesus erraram ao não entender de verdade quem é Jesus. E quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos que vários dos personagens, convivendo com Jesus, seguindo a Jesus, caminhando após Jesus, ainda não tinham entendido exatamente quem era Jesus. João escreve então, antes de tudo, para que nós não cometamos os mesmos erros daquelas pessoas que não entenderam muito bem quem é Jesus. E em segundo lugar, consequentemente, João escreveu o seu evangelho para que nós saibamos com toda clareza quem é Jesus. Desde o início, João deixa claro quem é Jesus. João não faz suspense nenhum com relação à identidade de Jesus. Desde os primeiros versículos, o que João está nos dizendo é: olha só, eu convivi com Jesus muito de perto. Depois da morte do nosso Senhor, eu fui morar na casa dele e fui recebido como filho pela mãe dele. Eu amei a Jesus, eu amo a Jesus. E eu quero que vocês saibam, antes de tudo, quem é Jesus. Para que vocês não vivam nesse mundo com uma concepção errada e, consequentemente, de uma forma errada. Antes de contar as várias histórias que eu vou contar, e eu vou sim contar várias histórias a respeito de Jesus, várias histórias que explicam aquilo que eu vi o nosso Senhor fazer. Antes de contar essas histórias para vocês, vocês precisam entender muito bem
quem é Jesus. E João abre então o seu evangelho deixando muito claro quem é Jesus. A explicação dele de quem exatamente é Jesus vai até o versículo 18. Esses 18 primeiros versículos do evangelho de João são conhecidos como o prólogo joanino. E eu quero te encorajar a ler ainda hoje esses 18 primeiros versículos e se maravilhar com a descrição que João faz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós não vamos explorar os 18 versículos hoje, nós vamos ficar com os 5 primeiros versículos e perceber neste texto quem é Jesus. Quem João diz que Jesus é. Quem esse João que foi amado por Jesus, que se sentou perto dele e reclinou a sua cabeça no seu ombro na última ceia, que foi morar na casa dele após a crucificação, quem é esse Jesus que João diz? Em primeiro lugar, João começa o seu evangelho dizendo: pessoal, antes de tudo, vocês precisam saber uma coisa a respeito de Jesus. Em primeiro lugar, vocês precisam saber que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Versículos 1 e 2 dizem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo, que sempre existiu, no princípio estava com Deus, ele era Deus. E no versículo 14 nós percebemos e nós entendemos que este Verbo, que estava com Deus no princípio e é Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João está escrevendo antes de tudo para deixar claro que Jesus é Deus. Jesus não é apenas um mestre, Jesus não é apenas uma pessoa sábia, Jesus não é apenas um exemplo a ser seguido, Jesus não é apenas um profeta. Jesus é muito mais do que isso, porque Jesus é Deus. Ele é Deus encarnado, ele é o Verbo que se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse primeiro versículo pode gerar algumas interrogações, alguns questionamentos. Mas espera aí, se Jesus é Deus, como ele pode ser o Filho de Deus? Ele é Deus e o Filho de Deus? Ele é o Filho dele mesmo? Esse primeiro versículo, ele começa a abordar o que a tradição cristã recebe como um mistério. Embora o Espírito Santo não seja mencionado aqui, nós temos o início da construção da ideia de trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pessoas diferentes, mas apenas um Deus. É um mistério. Nós jamais vamos entender plenamente, nós não devemos nem tentar explicar plenamente, porque é um mistério. No princípio, ele estava com Deus, um ao lado do outro, mas também ele era Deus. É um mistério para nós. O que nós precisamos entender e aceitar disso é que há apenas um Deus, mas há 3 pessoas. Deus Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas também Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Não foi apenas João que esclareceu e que enfatizou isso para nós. Vários apóstolos de Jesus, vários seguidores de Jesus, também deixaram claro que Jesus é Deus. Pedro, por exemplo, no final do Evangelho de Mateus, ou já mais para o final, Mateus, o capítulo 16, versículo 16 diz:
Tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Paulo, lá em Colossenses, o capítulo 1, versículo 15, diz que este Jesus é a imagem do Deus invisível. E no capítulo 2, versículo 9, diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz que o Filho é o resplendor da glória do Pai e a imagem expressa da sua pessoa. Jesus Cristo é Deus. Não é apenas um mestre, não é apenas uma pessoa sábia, um exemplo, uma boa pessoa, um profeta. Jesus Cristo é Deus. E nós precisamos ter plena convicção disso. Mas o texto vai além e nos diz que, embora ele seja Deus, ele não é um Deus distante. Embora ele tenha todo o poder nas suas mãos, e ele mesmo disse que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, embora ele tenha todo o poder e toda a autoridade nas suas mãos, ele não é um Deus distante. Embora ele seja todo poderoso, ele é um Deus que está perto de nós. O versículo 14, João capítulo 1, versículo 14, nos diz que esse verbo que sempre existiu, que estava ao lado de Deus, que é Deus, ele se fez carne e veio habitar entre nós. Embora ele existisse na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo, de ser humano. Jesus é Deus, mas não é um Deus distante. É um Deus que se fez carne e veio habitar perto de nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Isso significa dizer que ele é o Deus que está perto de nós. Ele é o Deus que está perto de você nos seus momentos de luta. Jesus é o Deus que está perto de você nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de dor, nos seus momentos de receio, de dificuldade, de aflição. Jesus Cristo é Deus e está perto de você. Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Embora ele seja Deus, ele não é um Deus distante, mas pelo contrário é o Deus, é o verbo que se fez carne, assumiu forma humana e veio habitar entre nós, e veio habitar perto de nós. Ele conhece de perto as suas dores, as suas lutas, ele sabe a situação em que você se encontra, e ele é Deus, ele tem todo o poder, e por isso nós descansamos nele. É a primeira verdade que João quer que nós saibamos a respeito de Jesus. João está dizendo, em outras palavras, pessoal, antes de tudo, antes de todas as histórias que eu vou contar para vocês, saibam de uma coisa: Jesus é Deus que veio para esse mundo e viveu entre seres humanos e sentiu as nossas dores e viu de perto como nós vivemos e chorou como nós choramos e teve fome como nós temos fome. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas há ainda uma segunda verdade que João quer nos apresentar a respeito de Deus, a respeito de Jesus, que é a seguinte: em primeiro lugar, Jesus é Deus. Em segundo lugar, Jesus é o Criador e sustentador do mundo. Jesus é o Criador e sustentador do mundo. Versículo 3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Porque ele, Cristo, Jesus Cristo, é o Criador e sustentador de todas as coisas. Logo no início do seu evangelho, João quer deixar claro: ele é Deus Todo-Poderoso e criou tudo o que existe. Quando nós paramos para ler esse texto com uma atenção um pouquinho maior, versículos 1 a 18, nós percebemos que o Evangelho de João começa da mesma forma que o livro de Gênesis. No começo, ou no princípio, e o autor de Gênesis, Moisés, vai falar que no princípio Deus criou os céus e a terra, fala a respeito da criação de tudo, e João apóstolo diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é surpresa que João comece o seu evangelho da mesma forma que o relato de criação começou, lá no livro de Gênesis, o capítulo 1, o versículo 1. Não é surpresa nenhuma, porque é exatamente isso que João quer fazer. João quer deixar claro que assim como Deus foi o criador de tudo que existe, de todo mundo, e nós lemos isso no capítulo 1 e parte do capítulo 2, esse mesmo Deus que criou o mundo lá em Gênesis 1 e 2, é este Cristo por meio de quem tudo existe, sem ele nada do que foi feito existiria e teria sido feito. João quer que enquanto nós lemos o seu evangelho, nós tenhamos plena consciência de que ele cria e sustenta o mundo. Ele criou e ele sustenta o mundo na palma das suas mãos. A imagem que João quer passar para a gente é de que assim como um oleiro molda e cria um vaso de barro, assim também Cristo fez o mundo foi feito por intermédio de Cristo, com uma diferença: Jesus Cristo inventou o barro, ele é grandioso, ele é o criador de tudo que existe. Um oleiro pode até fazer o vaso, mas ele não inventa o barro. Jesus Cristo criou tudo que existe, ele inventou tudo que existe, sem ele nada do que foi feito teria sido feito, sem ele nada do que foi feito existiria. Os outros apóstolos também deram testemunho disso. Se você estivesse fisicamente diante de mim nesse momento, eu te perguntaria se você está comigo até aqui. Mas eu quero te pedir então, se você está acompanhando, se a transmissão está chegando bem até você, para você deixar o seu amém aí nos comentários. Os outros apóstolos deixaram claro também que por meio de Cristo todas as coisas foram criadas. Apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, o capítulo 1, versículo 16. Nele, em Cristo, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O autor aos Hebreus diz no capítulo 1, versículos 1 e 2, Hebreus 1, 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. João quer que nós saibamos que Jesus Cristo é o Criador. Sem ele, nada existiria. Mas ele não é apenas o Criador, ele é também o sustentador.
Ele não é o Criador que fez o mundo e depois abandonou o mundo à sua própria sorte. Ele não é aquele Criador ou aquele oleiro que faz um vaso de barro e depois deixa o vaso num canto e vai se preocupar com outros vasos e com outras peças de artesanato. Não, Jesus Cristo é aquele que criou o universo e sustenta o universo na palma das suas mãos. O final de Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele criou e está acompanhando de perto, ele não está longe. Ele está acompanhando de perto a criação dele. Ele está sustentando a obra das mãos dele. Ele acompanha de perto cada lágrima que nós derramamos. Afinal de contas, nós fomos feitos por ele e para ele. Ele acompanha de perto cada gemido de dor que nós damos. Ele acompanha de perto cada desesperança que nós enfrentamos, cada temor e cada receio que nós temos. Ele acompanha de perto porque ele nos criou e nos sustenta na palma das nossas mãos. Muitas pessoas pensam que Deus, que Jesus Cristo, é como um relojoeiro que faz o relógio, se preocupa com cada engrenagem, se preocupa com cada mecanismo, depois de pronto dá corda no relógio e deixa o relógio de lado, apenas observando de longe as horas. Jesus Cristo não é como um relojoeiro que criou o mundo, deu corda nele e deixou o mundo para funcionar sozinho. Não, Jesus Cristo é o Criador e sustentador do nosso mundo, das nossas vidas. Ele nos acompanha de perto e interfere e intervém nas nossas vidas com o poder que ele tem, como Deus que ele é. E é isso que João quer que nós saibamos, que esse Deus que criou o mundo inteiro se fez carne e habitou entre nós e está nos sustentando dia após dia, e está nos acompanhando de perto, e está cuidando de nós, e intervém na nossa vida, e ouve as nossas orações, e atende ao nosso clamor, porque Ele é o Criador e sustentador do universo. Ele é o Criador e sustentador das nossas vidas. Mas em terceiro e último lugar, João quer ainda que nós saibamos, antes de nós lermos todos os sinais miraculosos que Jesus fez, antes de nós lermos a respeito de todos os ensinamentos que Jesus deixou, João quer que nós saibamos que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. O que João está dizendo é o seguinte: eu convivi de perto com Jesus. Eu ouvi coisas que não estão nem registradas na Bíblia. Eu conversei com ele a respeito de assuntos que não estão aqui. Mas tem algumas coisas que vocês precisam saber antes de eu contar aquilo que eu vi. Antes de eu contar aquilo que eu percebi. Vocês precisam saber também que Jesus, esse Deus encarnado, que esteve aqui no nosso meio, que caminhou conosco, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que veio para dissipar toda a escuridão. Ele é a luz que veio para mandar embora toda a área sombria da nossa vida. E vocês precisam saber disso, nós precisamos saber disso. É o que os versículos 4 e 5 dizem. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A vida estava nele, em Jesus Cristo, e era a luz dos homens. A luz resplandece e brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Jesus é a luz do mundo. Jesus deixou isso muito claro no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando ele disse: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, eu vim a este mundo. Eu sou o Verbo que se fez carne e habitou entre vocês para mandar embora toda a área sombria da vida de vocês. Para mandar embora toda a escuridão. Assim como havia trevas sobre a face do abismo, lá em Gênesis, o capítulo 1, versículos 2 e 3, nós lemos que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Havia escuridão e trevas, até que Deus disse: haja luz, e houve luz. Dessa mesma forma, Jesus é a luz do mundo que veio habitar entre nós, para que eu e você não andássemos mais em escuridão. João está nos dizendo que Jesus é a luz que dissipa toda a treva. João está nos dizendo que Jesus é a luz da verdade que dissipa todo engano e toda mentira. João está dizendo que Jesus é a luz da paz que dissipa toda escuridão de contenda. Jesus é a luz da liberdade que dissipa toda a escravidão. Jesus é a luz da santidade que dissipa as trevas do pecado. O que João está dizendo é que Jesus é a luz da alegria verdadeira que dissipa a escuridão da tristeza. Jesus é a luz do amor que dissipa a escuridão do ódio. É esse Jesus, ou é a respeito desse Jesus, que João está nos falando. E o convite que Jesus nos faz é o seguinte: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que eu e você precisamos fazer, o que nós precisamos saber, é que Jesus é a luz do mundo. E o que nós precisamos fazer é seguir essa luz, para que nós não andemos em trevas, mas tenhamos a luz da vida. Assim como o povo de Deus lá no Antigo Testamento, após a saída do Egito, seguiu a luz de uma coluna de fogo no deserto e foi guiado por Deus, assim também nós devemos seguir a luz da vida, seguir a Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo que dissipa toda a escuridão. João investiu 21 capítulos no seu evangelho para falar a respeito de Jesus, para que nós conhecêssemos de fato quem é Jesus. Mas ele não queria que nós tivéssemos nenhuma surpresa, então ele deixou tudo muito claro desde o início. Jesus é Deus, não um Deus distante, mas um Deus que se fez carne e habitou entre nós. E por estar perto de nós, ele conhece as nossas dores, as nossas angústias, as nossas lutas e aflições. Mas esse mesmo Jesus que é Deus, é o Criador e sustentador do universo e das nossas vidas. Ele não apenas nos fez, mas cuida de nós. Ele não apenas acompanha as nossas aflições, mas ele cuida de nós durante as nossas aflições. E esse mesmo Jesus é a luz do mundo, que está perto de nós, pronto para nos livrar de toda a escuridão e nos apresentar o caminho seguro para o encontro com Ele. Se Deus quiser, nós teremos não uma série de estudos, mas ainda
outras mensagens no Evangelho de João, e nós vamos ver, ainda em outros episódios, quem é esse Jesus de quem João tanto fala, a quem João chama de Deus, de Criador e Sustentador e de luz do mundo. Mas a mensagem que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite de quarta-feira é de que o Deus Todo-Poderoso está perto de nós, cuidando de nós, pronto, sempre pronto a nos sustentar e nos livrar de toda a escuridão. Quero te convidar a baixar sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar mais uma vez, já chegando ao final da transmissão do culto dessa noite. E nós vamos orar louvando a Deus pela experiência que João teve, o mesmo João que escreveu o Apocalipse mais para frente. E nós vamos orar louvando a Deus porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quero te convidar a baixar sua cabeça, nós vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra inspirada, a Tua palavra poderosa, que nos traz consolo, que nos traz encorajamento, não importa o tipo de dia que nós estejamos vivendo, a Tua palavra sempre fala aos nossos corações, Pai. Nesse momento nós queremos Te louvar porque no princípio havia o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Nós queremos Te louvar, Pai, porque este Verbo se fez carne e veio habitar entre nós e nós vimos a glória dEle, glória como do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Nós queremos Te louvar, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho para viver e morrer neste mundo, para que nós tenhamos esperança, para que nós tenhamos vida eterna, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, embora sendo tão poderoso, não nos observa de longe, mas cuida de nós de perto. Muito obrigado porque o Senhor nos sustenta na palma das Tuas mãos, com a destra da Tua justiça, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está perto de nós, sempre pronto a dissipar toda a escuridão das nossas vidas, a dissipar toda a angústia, e o que nós precisamos fazer apenas é seguir a luz da vida para que não andemos em trevas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor permitiu que João convivesse tão de perto com Jesus e deixasse para nós uma mensagem tão clara a respeito de quem é o Jesus a quem nós servimos, Pai. Nós queremos Te pedir que esse texto, a mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, continue germinando dentro de nós, que o Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações por meio desse texto, dessa palavra, e que nós encontremos nele muita esperança e vida que somente o Senhor pode dar, Pai. Nos abençoa no restante dessa noite, nos dá uma noite na Tua presença de descanso tranquila, que nós tenhamos certeza de que o Senhor do universo está perto de nós, está sempre ao nosso alcance, Pai. Nos abençoa no restante da semana, nos livra de todo o mal, nos guarda na nossa saída de casa e o nosso retorno para casa também. E desde já nos prepara para a mensagem que será ministrada a nós no domingo, que os nossos corações e ouvidos estejam abertos a ouvir a Tua mensagem de esperança, Pai. É isso que nós Te pedimos, Te orando também para que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, que Deus te abençoe abundantemente, querido irmão, querida irmã. Tenhamos todos um ótimo restante de noite e um fim de semana na presença de Deus,
Que o Senhor nos abençoe a todos nós. Paz do Mestre, Deus nos abençoe. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes da Tua graça. Nos rendemos, ó Deus, neste momento, e te pedimos, ó Pai, fica conosco, em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor.